Olá, amigos. Iniciamos o nosso Momento Economia e Mercado, praticamente iniciando o ano. Dizem que a gente inicia o ano depois do Carnaval, né? Mas esse ano já começou em dezembro, quando o governo começou a formar lá o pacote da transição, né? E a PEC da transição. Então, esse governo já está na estrada, já está correndo atrás desde dezembro. Então, realmente, não dá para falar que a gente está começando o ano agora. Mas, realmente, a gente tem uma agenda bem pesada nessa semana, uma agenda começando com a substituição dos diretores do Banco Central, a reoneração da gasolina e do etanol. Uma série de discussões vão rolar em torno disso, vários indicadores sendo debatidos. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Vicente. Vicente, ele é analista de facilities, de energia elétrica, varejo. Ele vai hoje falar um pouco de varejo, né, Vicentão? Exatamente. Vamos falar de varejo hoje. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a definir a nossa agenda, falar um pouco da agenda. A gente começa falando da substituição dos diretores de política monetária e fiscalização do Banco Central. Os nomes que vão sendo vazados, possíveis substitutos a partir do dia 1º de março, são nomes bons. Tony Volpon é um dos nomes, que foi diretor do governo da Dilma, considerado um cara muito técnico, muito capaz, né? Então, são nomes interessantes. Para nossa surpresa, a gente estava muito preocupado com a questão do contraponto que o Lula ia fazer ao Roberto Campos Neto, mas parece que a paz está estabelecida, então uma trégua nessa relação Banco Central e governo Lula, né? A gente tem também a questão da reoneração da gasolina e do etanol. Continuam eles em discussão a essa hora, devem estar discutindo isso, Lula, Haddad, Rui Costa. Eles estão discutindo a questão de uma reoneração total, elevando o preço da gasolina em 69 centavos, ou uma parcial, elevando só em 49 centavos. Então, essa discussão está na pauta. Possível que a gente tenha uma remuneração parcial, né? Mas é interessante observar que há um embate realmente, por exemplo, o Congresso quer manter a isenção, já o Haddad precisa da remuneração. Segundo cálculos da Fazenda, as perdas podem chegar a 29 bilhões ao final desse ano, se ele não voltar a taxar a gasolina e o etanol. Então o debate está aí um pouco na esfera política. Dizem que até há uma marcação de posição do Mercadante contra o ministro Haddad. O Mercadante talvez tenha alguma pretensão no futuro para ser ministro da Fazenda. Isso é um boato que rola nos bastidores do poder, mas é verdade que o Mercadante tem alimentado um pouco essa intriga junto com a Gleisi Hoffmann. Então há realmente um embate no governo entre o Haddad e a ala política do governo, tá? A gente tem também uma agenda de indicadores bem carregada. A gente tem os dados fiscais consolidados e do Tesouro, temos a PNAD contínua, temos os dados de crédito, temos o PIB do quarto trimestre brasileiro, que é um indicador muito importante, deve vir aí uma queda de 0,4% no quarto trimestre contra o terceiro, e um crescimento anualizado em torno de 3%. Então, o que a gente tem no nosso radar é uma agenda pesada, né? Em relação à questão dos dados que vão sendo divulgados, a gente vai sendo divulgados ao longo da semana. Os dados consolidados e do Tesouro vão mostrar um desempenho fiscal bom, dada a arrecadação, a receita do governo nesse ano que foi muito boa. Esse ano de 2022, virando para 2023, são dados referentes a 2022. Então, vão mostrar aí um espaço fiscal interessante, mas a virada, a piora fiscal vai vir aí com a PEC de transição, com uma série de despesas já encomendadas para 2023. Então, a gente tem uma agenda bem pesada, como eu coloquei em destaque, a reoneração da gasolina e do etanol, a questão dos diretores do Banco Central. Também começa a ser discutido em comissão a reforma tributária, e aí o primeiro ponto é o tal do cashback para os consumidores, ou seja, consumidores e contribuintes como um todo, né? Então, há uma preocupação de criar um imposto sobre bens e serviços para tentar compensar a perda da arrecadação com uma possível unificação dos impostos diretos que vão ser anunciados com a criação do IVA, né? Então, vão criar o IVA, vão acabar com os impostos diretos, no caso, PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS, e vão criar o IVA só. Mas só que o que tem se escutado nos bastidores é que a tarifa do IVA é muito elevada, 25%.
Então isso aí que tem gerado um certo ruído de comunicação nessa discussão da reforma tributária, que ainda vai rolar por um longo período, ainda vai ter muita discussão ao longo dos próximos meses. Possivelmente ela só vai ser aprovada no ano que vem, né? Eu não vejo espaço político para tentar aprovar a reforma tributária esse ano, né? Até porque tem uma série de desafios o governo a tratar ao longo desse ano. A questão fiscal é uma questão muito importante, o arcabouço fiscal que vai ser colocado até abril. Então a gente realmente tem um início aí de mandato do governo Lula bem pesado. Vamos lá, Vicentão, vamos conversar sobre açaí? O que você está achando? Quer dizer, na esfera das empresas de varejo, né, alimentos, você tem tido um olhar todo especial sobre a açaí. Você tem, acho, uma empresa bem saudável, né, com um bom desempenho. O que você acha? Todo esse cenário macro aí que você está descrevendo, ela tem pressionado bastante a Bolsa como um todo. E dentro do mercado tem o setor de varejo, que também está bastante pressionado. Mas aí eu tenho a minha preferência aí pela rede varejista, aí, a Açaí, né, o atacarejo. Eu acho que essa empresa ela tem apresentado um bom desempenho, principalmente pela abertura de novas lojas, né, que no ano de 2022 foram 60 novas lojas. Em grande parte aí também teve conversões das lojas do hipermercado Extra no modelo Açaí, e foi muito bem sucedido, né? A empresa acabou de reportar aí o resultado do quarto trimestre de 2022 e foram bons resultados, teve manutenção de margem bruta, né? E isso acabou se refletindo no resultado da empresa, e com destaque que teve uma recuperação das lojas convertidas para o padrão do Açaí. Elas recuperaram vendas muito rapidamente, né? Porque e isso ajudou muito o resultado. Então, e para 2023, ela está previsto a abertura de mais 19 lojas, conversão de 19 lojas. Isso deve afetar o resultado positivamente, né? Se nós considerarmos aí o prazo um pouquinho mais longo, que vai a partir de 2024, é esperado que o açaí se aproxime em termos de faturamento de 100 bilhões de reais. Isso é bastante, é um crescimento bastante expressivo, né? E apurando aí um EBITDA aí em torno de uma geração de caixa, né? Em torno de 6 bilhões e meio. Então tudo isso, Júlio, eu acho que faz parte, configura aí uma oportunidade aí dentro do setor de varejo, né? Essa semana no Banco Central, a gente tem observado um crescimento da inadimplência, dos pagamentos em atraso. O segmento de alimentos, já açaí é basicamente alimentos, né? Ele não é tão impactado por esse problema do estrangulamento do crédito que tem ocorrido no país. É muito mais empresas ligadas a bens duráveis, né? No caso, eletroeletrônico. Não são tão, no caso, a açaí, ele consegue passar... Exatamente essa situação, esse é o nosso fundamento, né? A nossa premissa do porquê que nós gostamos do açaí. Porque com a taxa de juro elevada nesse momento, e a inadimplência aumentando, tem segmentos do varejo que vão sofrer mais, né? Até por inadimplência ou porque a demanda efetivamente cai muito, né? Agora, o açaí ele é fundamentalmente um varejo de alimentos. Então, eu entendo que é de primeiríssima necessidade da população. Então, se tem um varejo que deve ter um desempenho melhor aí na economia, é o de alimentos. Por isso que a gente está recomendando as ações aí do açaí. Bom, amigos, então é isso aí. A gente está aí acompanhando
a semana com uma lupa, realmente é muito indicador. Eu só destacando que a gente tem aqui também nos Estados Unidos uma série de indicadores também do PMI, Standard & Poor's, composto, indústria, serviços, não só nos Estados Unidos, como também no resto do mundo. Vai sair dados do Reino Unido, da Alemanha, da zona do euro. Então a gente tem uma agenda bem pesada também de indicadores de atividade essa semana. Tenham uma boa semana. Mantenham aí a frieza, porque a gente tem uma fase de transição, uma série de indicadores sendo divulgados essa semana, uma série de definições importantes, e aí a gente tem que estar sempre olhando com uma lupa lá todos os indicadores que forem saindo. Um abraço a todos e boa semana a todos.